Oi, você já se perguntou qual é o seu papel diante de tudo isso que tem acontecido? De que forma a gente pode se desenvolver e se conhecer melhor? Eu sou Nina Vicky e eu tô aqui para trazer orientações, conselhos e alertas por meio de leitura de tarô. Se você gosta desse assunto, pode vir comigo. Pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que essa aqui é uma leitura geral, tá? É uma leitura que não tem a pretensão de adivinhar o futuro, não é uma leitura de adivinhação, é uma leitura de autoconhecimento. O meu objetivo aqui é fazer com que a gente saiba qual é o nosso papel nisso tudo que tem acontecido, da pandemia, desses problemas todos, de falta de trabalho, de falta de relacionamento. Às vezes faz falta um abraço, né? Como faz falta o abraço, né? Eu, pelo menos, tenho sentido muita falta disso. Bom, pessoal, vamos lá. Para quem nos acompanha, embaralhando, meu querido tarô das bruxas. Ano novo, tarô velho. Ano novo astrológico, né? Muito bem. Também tô com medo, tá? Ok, vamos lá. 7 cartas, 7 cartas. Quais são as energias, conselhos e alertas para as pessoas que assistem esse vídeo, para o Brasil? Quais são as energias gerais que estão pairando sobre nós neste momento? O mundo. Quais são as energias que nós não conhecemos? Imperatriz. A temperança. Claro, a torre. Claro que ela ia sair. Tarô energia, né? A imperatriz. Mago. Louco. Muito bem. Muito bem, Brasil. Fundo do tarô, o sol. Se é coisa melhor, essa é a carta mais linda do tarô. O sol indica prosperidade, caminhos abertos, indica que boas revelações chegarão em breve, boas notícias, indica evolução profissional, evolução pessoal, evolução espiritual. Essa é simplesmente a melhor carta do tarot. Vou até deixar ela aqui pertinho aqui para ela ir clarificando tudo que a gente tá falando, tá? Bom, gente, essa tirada está simplesmente fantástica. Ela tá só tem cartas positivas aqui. As cartas que têm um cunho mais de mudança drástica, de ruptura, elas estão no lugar onde elas tinham que estar, que são coisas que a gente já sabe que estão acontecendo, não é novidade para nós, então não haverão surpresas. A carta do mundo indica aqui para mim que a gente já percorreu um caminho longo, a gente já percorreu um caminho de grande sabedoria, um caminho no qual a gente já aprendeu, como se a gente já tivesse aprendido tudo que tivesse que aprender. A gente sabe que não é bem assim, mas essa carta, ela indica alguém que começou muito jovem e terminou a sua jornada com muita sabedoria. Esse é o momento que a gente está agora. A gente está detendo muita sabedoria e aos olhos do mundo, tá? Aos olhos do mundo inteiro, o Brasil, ele está tomando atitudes corretas. O que nós temos que fazer é aproveitar tudo isso que a gente adquiriu ao longo da nossa jornada da vida para poder aplicar isso agora de forma prática. A carta da justiça é um tipo de conhecimento que a gente não sabia que tinha, é coisa que a gente não sabe sobre a gente. Essa carta, ela fala muito sobre equilíbrio, ela fala também sobre questões de justiça literal, tá? Justiça, papéis, advogados e processos, etc. Mas isso aqui indica que está muito favorável todo tipo de questões que envolvem justiça para nós. Que nós estamos, o que a gente não sabia sobre a gente é que a gente tem o equilíbrio. Que a gente tem a balança na nossa mão, a gente consegue medir o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. A carta da justiça, ele indica isso para mim. O que a gente precisa deixar para trás? A torre. A torre, ela fala sobre uma mudança repentina, mas isso não é uma coisa nossa, né? É uma coisa geral, uma coisa, assim, o mundo inteiro teve que passar por isso. A torre, ela fala sobre uma ruptura, um raio que cai e
acaba com tudo de uma vez, tudo que a gente conhecia, tudo como a gente conhecia, é substituído por uma coisa nova, tá? A torre, dependendo da posição que ela vem como algo uma ruptura que você ainda vai ter, de repente terminar um relacionamento, terminar um trabalho, alguma coisa assim, mas a posição que ela veio, que é o que a gente tem que deixar para trás, é a gente abraçar, a gente acolher essa mudança abrupta, essa mudança muito repentina que a gente teve e incorporá-la na nossa existência. Então, a torre, ela vem aqui para dizer que o que a gente precisa deixar para trás é o trauma causado por essa ruptura aqui, por esse raio fulminante que caiu em cima de todos nós, né? O que a gente precisa desenvolver, a carta da temperança vem me dizer. A temperança, vocês estão conseguindo ver? Ela é uma pessoa que tá um pé na terra, um pé na água. Ela tá com 2 taças na mão. Será que eu tô conseguindo focar direitinho? Ela tá com 2 taças na mão e ela tá vertendo um tipo de líquido mágico, uma água mágica. Ela é uma criatura mágica, né? Ela tá vertendo água de um cálice para o outro. Então, isso aqui indica equilíbrio, tá? É a transmutação de informações. Isso aqui fala muito sobre a forma que a gente tem vivido agora, que é tentar a comunicação de formas que a gente nunca tenha tentado. A gente sabe que muita gente está trabalhando em casa, está desenvolvendo o próprio trabalho de forma que a gente achava que não seria possível. Mas a temperança, ela vem dizer aqui para a gente que o que a gente precisa desenvolver é essa questão do equilíbrio. É continuar mantendo a nossa comunicação, ela fala muito sobre comunicação, é tentar manter a nossa comunicação da forma, com a tecnologia que a gente tem disponível. Então, ela é uma carta que fala muito sobre equilíbrio e esse equilíbrio está muito favorável para a gente agora. A Imperatriz, ela caiu para mim como quem a gente gostaria de se tornar. A Imperatriz, está vendo? Ela sempre vem nessa forma dessa mulher, uma mulher coroada, uma mulher poderosa, apesar que os arcanos maiores, eles não têm gênero, tá? Então, são homens ou mulheres com muito poder. Tá vendo que ela tá grávida? Vocês conseguem ver que ela tá gestando algo? Eu acho que é aquela luz lá no fundo que tá atrapalhando. Ela tá grávida, ela tá detendo o controle sobre tudo isso que está em volta dela e ela está gestando alguma coisa. A Imperatriz, ela fala sobre gestar, mas não gestar literal, sobre gravidez. Ela, em algumas circunstâncias, dependendo do jogo, ela fala também sobre gravidez. Mas aqui, na posição que ela apareceu, e como é uma leitura geral, ela fala muito sobre gerar uma ideia, gerar um projeto. Então, quer dizer, o Brasil, ele tá, nós estamos com um embrião que está se desenvolvendo para que no futuro próximo a gente consiga fazer com que ele venha à tona e se torne isso daqui, ó, o nosso desenvolvimento, a nossa carta do Sol. Então a Imperatriz, ela vem aqui numa posição do que a gente precisa desenvolver, a gente precisa semear, a gente precisa, na verdade, regar essas sementes que a gente tem. O Brasil, para quem é mais ligado em espiritualismo e espiritismo, a gente sabe que o Brasil, ele tem, segundo a doutrina espírita, eu não tenho religião, tá? Mas segundo a doutrina espírita, o Brasil, ele tem um papel muito importante em um momento crucial da humanidade. A gente sabe se é esse, a gente não sabe. Esse definitivamente é um momento crucial da humanidade. E como a gente está fazendo uma tiragem coletiva aqui para muita gente, isso daqui significa que a gente está gestando alguma coisa. Para mim, isso significa que nós estamos com a semente que de repente o resto do mundo pode não ter. A Imperatriz fala muito sobre amor, fala muito sobre emotividade, sobre sentimentalismo, mas principalmente fala sobre maternidade. O que pode querer dizer essa Imperatriz aqui nessa posição que ela saiu, é que a gente pode estar numa posição ou prestes a nos tornar alguém que vai cuidar do mundo, receber pessoas, doar amor, doar alimentos, doar generosidade. Então, o Brasil, ele tem uma posição muito importante e nós também, todos nós que estamos vivenciando, lendo isso daqui, eu que estou lendo, vocês que estão assistindo, a gente tem
quase que uma obrigação, vai, de auxiliar o próximo, tá? Isso daqui indica dar a vida, dar a luz, dar a alguém algo que esse alguém não tem e que nós temos. Então, é uma carta muito de doação, tá? O que a gente está buscando, essa carta aqui do Mago, ela é uma carta fantástica. Ela saiu aqui sobre qual é a nossa busca pessoal. A nossa busca pessoal como coletividade, tá? É um inconsciente coletivo. O Mago, ele é alguém que ele detém os poderes do céu e da terra, tá vendo? Ele tem uma mão apontada para a terra, a varinha dele está apontada para o céu, fazendo o símbolo do infinito. Ele tem aqui todos todos os elementos, ele tem a terra, céu, fogo e água, ele tem tudo aqui no altar dele. Então, ele é uma pessoa que detém muito conhecimento. O que a gente precisa agora é sermos magos, mas não sermos magos no sentido literal, fazer magia, fazer alquimia, fazer bruxaria, não. Buscar nos conhecermos melhor, conhecer os outros, buscar saber o que o mundo quais são as necessidades do mundo, o que o mundo está precisando agora. Então, para as pessoas que estão vendo esse vídeo, não é à toa, tá? Para as pessoas que estão vendo essa tiragem, vocês têm um papel muito importante na questão de auxiliar o próximo. Essa carta do Mago, ela veio confirmar isso daqui e onde tudo isso vai levar a gente no nosso salto de fé. Então, gente, aqui o fato do louco ter vindo no nosso, como se fosse um resumo do nosso jogo, a nossa posição futura, onde tudo vai levar a gente, e o mundo ter saído como a nossa primeira carta, a nossa posição atual, isso é maravilhoso, porque isso indica que a gente vai precisar resgatar quem a gente é de fato. E o Brasil, ele tem, no fundo, ele tem uma missão, tá? A gente tem essa missão que o louco vai nos ajudar a desempenhar. Ele é um cara que dá o salto de fé, ele é uma pessoa relativamente inconsequente, porém que conta com muita ajuda. Ele é uma pessoa que sai em busca de uma cura, em busca de algo novo, ele sai em busca de um novo caminho e ele não olha para trás. Então, o fato do louco ter sido a nossa carta de fechamento indica que a gente está com uma energia de uma vibração de muita fé. Né? Então, o Brasil é um país, né, que cultiva muita fé, independente da religião. Não estou falando de religião, tá? Mas eu estou falando de fé na humanidade, de fé em nós mesmos. Então, o que aconteceu aqui para mim é que essa leitura ela fala muito sobre uma ruptura brusca que todo mundo sabe que já está acontecendo, que já aconteceu. A gente está falando muito sobre manter cultivar a nossa sabedoria de alguém que já teve um caminho longo a percorrer, já percorreu, já adquiriu muita sabedoria. A carta da justiça, ela fala muito sobre equilíbrio. A carta da temperança, ela fala sobre a gente saber discernir o que é certo do que é errado. Ela fala também sobre muito equilíbrio. A carta da imperatriz, ela vem falando sobre gestar uma ideia, gestar um projeto. De repente a gente pode até criar alguma coisa que vai dar uma perspectiva nova para o mundo. A gente não sabe ainda, eu não sei. Eu estou falando o que as cartas estão me dizendo e o que eu estou sentindo. Essa é uma leitura intuitiva, já falei. Tarô é energia. O mago, ele vem aqui dizer pra gente que a gente tem muito conhecimento, que a gente tem o poder sobre os elementos. E o louco, ele vem dizer para mim que a gente está autorizado a dar o salto de fé e a gente vai dar. A carta do Sol, como resumo do tarô, como carta de fundo, ela diz que o nosso futuro é muito promissor, que a gente está com o céu limpo, a gente está com o mar calmo e a gente está com a grama cortada, ou seja, a gente tem tudo para seguir em frente. A carta do Sol, ela não chama o Sol à toa, ela chama o Sol, essa é uma carta que fala sobre prosperidade em todos os setores da nossa vida. O que eu tô falando não é só para as pessoas, é claro, ela fala muito sobre as pessoas que estão vendo esse vídeo, sobre mim, que estou fazendo essa tiragem, mas o meu foco quando eu me concentrei sobre essa leitura é o Brasil, tá? Sobre tudo que a gente está passando, sobre tudo que tem acontecido, sobre essa questão do coronavírus, sobre essa questão
da pandemia, sobre essa questão das nossas novas formas de viver a nossa vida. De pessoas que estão, de repente, com depressão, pessoas que estão dentro de casa confinadas, o pessoal mais velho que às vezes não está recebendo ajuda, não está recebendo carinho dos parentes, carinho das pessoas mais próximas. A gente não está conseguindo ver os nossos próprios amigos, a gente não consegue se encontrar com eles. Essas cartas que vieram aqui para mim, elas indicam que a gente está chegando num momento de equilíbrio, que a gente está vindo de uma jornada de muito conhecimento, como se a gente tivesse passado por períodos, a gente sabe que o Brasil passou por períodos turbulentos, a gente passou por períodos terríveis economicamente, politicamente. Politicamente a gente não está na nossa situação ideal, não vim aqui para falar de política, é claro, mas que a gente tem o conhecimento. Não necessariamente a pessoa que está lá sentada no nosso cargo mais alto, na nossa posição mais alta. Mas a gente tem uma equipe, a gente definitivamente tem uma equipe que tem conhecimento, a gente precisa trocar ideias entre a nossa equipe de governantes e a nossa espiritualidade que está olhando com muito amor para a gente. Novamente, eu sou Nina Vick, Tarô Energia, e é isso que a gente fez aqui, nossa carta do Sol. O Sol vai brilhar, tá? E eu gostei muito de estar aqui com vocês, eu agradeço muito, muito a atenção e um grande beijo e até a próxima. Tchau!